mercado de 6 bilhões de reais, com 76 milhões de jogadores e 21 milhões de espectadores. Pode acreditar, estamos falando dos jogos eletrônicos, mas os gamers reclamam do valor dos impostos sobre jogos no Brasil, que acumulados podem chegar a 70% do valor do produto. Uma proposta de iniciativa popular para isentar os videogames de impostos está em análise no Senado e esse é o assunto do TV Senado Live de hoje. Nós conversamos com Pedro Zambon, doutor em comunicação pela Unesp e pesquisador de games há mais de 10 anos, e com Manuel Antônio dos Santos, advogado tributarista e diretor jurídico da Associação Brasileira das Empresas de Software. Eu agradeço aos convidados pela participação, mas antes a gente vai começar com uma enquete que esteve no nosso canal ao longo da semana, no nosso canal no YouTube, e teve uma intensa participação, 200 mil pessoas participaram dessa enquete. Nós perguntamos, você é a favor da isenção de impostos para jogos eletrônicos? 90% respondeu que sim, é a favor, e 10% contra. Houve uma mobilização intensa na comunidade de gamers para responder essa enquete. Eu agradeço essa participação e também a audiência no programa de hoje. E a gente começa exatamente com essa pergunta. Esse setor, Manuel, merece isenção tributária e por quê? Merece por duas razões, né? Primeiro, porque gera uma infinidade de oportunidades de trabalho, né? É possível se fazer patrimônio, é possível se fazer fortuna desenvolvendo games, especialmente quando esses games se transformam em sucesso de venda, né? Aliás, como é importante dizer, um game não é senão um programa de computador aplicado ao entretenimento, né? A indústria de games também gera tributos e, acima de tudo, um ambiente de criação de desenvolvedores de software. Muita gente que começa desenvolvendo games e acaba no desenvolvimento de software para os grandes computadores, para grandes redes, né? Então, o game ajuda também as pessoas que usam, os usuários dos games, né? A começar dentro das nossas famílias, a minha netinha tem 3 anos, já se diverte lá com alguns aplicativos, né? Disponibilizados, né? pela mídia, pela internet. Então, ela ajuda no desenvolvimento do raciocínio dos usuários, ajuda o desenvolvedor, que gera receita para si e também se prepara para o desenvolvimento de outros tipos de aplicativos, ajuda o governo na geração de impostos. Então, é uma cadeia de produção, né, produtiva, que precisa ser estimulada mesmo. Pedro, você que fez parte do censo da indústria de games no Brasil, você concorda que essa isenção tributária é necessária? Absolutamente. Não esperava menos do que a mobilização aí dos gamers para colocar esse 90-10 aí. Eu acho que essa proposta ela vem para corrigir um déficit, né, que o setor tem lá desde a reserva de mercado do regime militar, que impôs uma série de restrições em relação ao setor de hardware e software no Brasil. Então ela corrige uma questão tributária que vem afetando muito esse setor. O brasileiro tem muito menos acesso a esse produto cultural, a essa mídia, do que o americano, do que o europeu, do que o japonês, do que nossos irmãos latino-americanos aqui. Então, essa proposta ela vem para corrigir um problema muito, muito grave que a gente tem de adequação tributária e de acesso à população a essa mídia. E, claro, pegando carona aí nas palavras do Manuel, entendendo que essa adequação tributária ela vai ampliar o consumo dessa mídia. A gente tem muito gamer aqui no Brasil, mas grande parte por aqui, pelo celular, porque o hardware, né, o console é muito caro para grande parte da população, e a gente espera aí que essa isenção tributária ela vai aumentar a porção da população brasileira que tem acesso. É lógico que além dos impostos tem a questão do dólar, tem outros fatores aí envolvidos, mas ela corrige aí algumas deficiências que a gente tem há anos em relação à adequação tributária do produto no Brasil.
Essa PEC 51 de 2017, ela chegou pelo portal E-Cidadania. Em apenas um dia, ela teve mais de 20 mil apoios e, por isso, começou a tramitar na Comissão de Direitos Humanos do Senado e agora já está pronta para votação no plenário. Ela fala em isenção tributária para produtos que são produzidos no Brasil. Mas eu tenho a impressão que nesse mercado de games tem muita coisa importada. A própria Sony anunciou que saiu, né, do país. Manuel, de fato, essa PEC beneficia as indústrias e os produtos de videogame, mesmo esses importados? Como é que fica esse mercado? Esse preço vai chegar para o consumidor final mais barato mesmo? É importante a gente perceber uma diferença básica, né, entre isenção e imunidade. A primeira coisa que eu diria é assim, a vontade do legislador de proteger esta indústria foi tal que ele não criou um projeto para isenção. O que é a isenção? Imaginemos o carro, tá certo? As pessoas que têm alguma deficiência, ou os motoristas de táxi na minha cidade, São Paulo. Os motoristas de táxi podem comprar o carro com a isenção do IPI. O governo reduziu a zero o IPI do carro. Ele pode, a qualquer momento, voltar atrás, né, e começar a tributar os carros para taxistas. A Constituição está dando a imunidade. Quando a produção de games e de consoles ganhar essa proteção da Constituição, ele sai fora da esfera tributária. Nem estados, nem municípios, nem a própria União vai poder estabelecer tributação sobre essa atividade. Percebam que ela protege duas vertentes: a produção dos consoles e a produção dos games. Tá? Então, ela vai ajudar as duas indústrias. Por que é importante produzir consoles, estimular a produção de consoles? Porque o software, tal como, abstraindo um pouco da parte espiritual, corpo e alma, né? Só haverá alma se houver viventes, né? Só haverá indústria de software se eu tiver um parque de hardwares correspondente. Qual é o parque de hardware para o game? São os consoles. Então, se eu estimular o desenvolvimento dos consoles, eu vou estar aumentando a potencialidade dos usuários dos games. A gente viu essa realidade, o Pedro fez referência à reserva de mercado, né? Durante muitos anos, a gente teve aqui uma reserva de mercado que tentava estimular a fabricação por brasileiros dos computadores. E com isso, a gente passou a ter o computador mais caro do mundo com a qualidade técnica menos aceitável, exatamente porque a gente se criou uma reserva de mercado. Na hora que abriu esse mercado, o software explodiu em matéria de venda. Se a gente fizer uma análise do número de cópias que eram comercializadas de software, antes, durante a vigência da reserva de mercado e 10 ou 12 anos depois da reserva de mercado, a gente vai ver o potencial que isso representa. Então, o legislador foi muito feliz, porque ele está produzindo aquele que gera games aqui no Brasil, aquele que fabrica games aqui no Brasil, aquele que produz o game, né, que pega vários desenvolvedores, porque um game, ele é capa, ele é manual, ele é design, ele é sons, uma série de profissionais são envolvidos na criação do game, né? Mas ele precisa do hardware para funcionar. Então, o legislador foi esperto, porque ele está dando a imunidade para quem produz o game e para os equipamentos onde esses games serão utilizados. Então, palmas para o legislador, tenho que dizer, em nome da indústria. Pedro, o fato da PEC ser produzida, falar que o produto tem que ser produzido no Brasil, vai trazer indústrias de volta? A gente teve até uma pergunta sobre isso do Felipe Oliveira, pelo Instagram. Ele pergunta, já existe uma conversa com empresas como Sony e Microsoft para voltar a produzir os consoles no Brasil? A PEC vai atrair essas empresas de volta? Não automaticamente. Eu acho que existem outros fatores que são muito caros para essas empresas na opção de instalar uma fábrica no Brasil, né? Então, e assim, lembrando que essas fábricas, elas são montadoras de hardware, né? Elas não é aqui que são projetados esses hardwares. Então, tem fatores como, por exemplo, o dólar. Além da questão da imunidade tributária, você tem que lembrar que as peças que montam o hardware
muitas delas são importadas e tem tributos incidindo sobre essas peças que vão gerar o console. Então, mesmo que você tenha uma unidade tributária na ponta, né, no produto finalizado, na hora de você vender, você está pagando tributos para trazer essas peças para o Brasil, toda a questão logística, toda a questão de infraestrutura. Então, não automaticamente uma isenção tributária tornaria interessante montar uma fábrica no Brasil. Agora, no cálculo dessas empresas, é claro que se você reduz 30% no valor de um produto que está aqui no Brasil, de um valor de um produto que você vai fazer importado ou algo do tipo, a vantagem competitiva, por exemplo, da Microsoft fazendo o Xbox One S aqui no Brasil em relação PlayStation 5 importado, vai fazer com que o mercado do Brasil ele caminhe muito mais para um consumo do Xbox do que do PlayStation. Então, isso vai fazer com que a competitividade entre essas empresas faça com que eles sejam montados no Brasil. A Nintendo, por exemplo, ela nunca teve fábrica aqui no Brasil e poderia ser interessante, mas ainda existem esses fatores. O fator dólar, fator disponibilidade de mão de obra, fator do custo logístico e de tributação para as peças necessárias para você montar esses consoles. Então, apesar da gente ter muito otimismo e ter muita vontade de que isso aconteça, não vai ser uma coisa automática, né? Ainda existem cálculos estratégicos dessas empresas, de outros fatores que não só o tributo na ponta, né, do produto já montado, indo para o mercado, mas também de toda essa cadeia produtiva que vai permitir com que esse console seja produzido, né, montado aqui no Brasil. Tem muita gente perguntando quando a proposta será votada aqui no Senado. Ainda não há uma data para essa votação. Nós convidamos o senador Teomário Mota, que é relator da PEC, para participar desse programa, mas ele fez uma cirurgia essa semana e não pôde estar presente. Manuel, na sua opinião, por que essa PEC, que é de 2017, ainda não foi votada no Congresso? Quais são as forças aí que atuam contrárias à votação da proposta? Eu tenho impressão, tenho quase certeza que a principal força são as autoridades tributárias. A gente tem vivido experiências em outros setores e a Receita Federal é impressionante como a Receita Federal marca passo a passo e usando os líderes governamentais sempre que há um projeto de lei que mexa com a carga tributária. Nós tivemos uma luta enorme, por exemplo, este ano, para conseguir manter a desoneração da folha de pagamento sobre o setor de TI, né? O setor de TI, ele tem a opção de, em vez de pagar 20% sobre a folha de INSS, pagar 4,5% sobre a receita. Então, não é uma isenção, mas é uma forma diferente de tributar a folha de pagamento. Pois, então, foi um esforço danado do Congresso de aprovar, o presidente foi lá e simplesmente vetou o artigo. Aí teve que fazer um novo esforço concentrado para derrubar o veto, para manter por mais um ano essa desoneração. E o que está acontecendo agora? O governo está ameaçando entrar com ação no STF, declarando que essa proposta viola termos da Constituição. Então, é assim. Toda vez que você tem o mercado percebe que é importante estimular, através do incentivo tributário, a produção local aqui de bens e produtos. Veja, por exemplo, a indústria agrícola, a indústria de alimentos, né, que é estimulada. E o governo, do outro lado, está sempre tentando aumentar a sua base arrecadatória. Veja-se, por exemplo, essa proposta de reforma tributária que está tramitando hoje. Para o setor de TI, por exemplo, a gente tem uma carga tributária de 3,65% de PIS e o ISS, normalmente de 2% a 5%. Então, eu tenho uma empresa que paga 5,65% sobre a receita e outra que paga 8,65%. Pois é, se a reforma for aprovada, essas empresas vão pagar 25%. Então, eu diria que a principal força que hoje trabalha para que esse projeto de lei não tramite é a Receita Federal, as autoridades tributárias, exatamente com a preocupação de perda de arrecadação com a imunidade, se ela for aprovada. A gente tem uma pergunta aqui do Gabriel Cota, que veio pelo Instagram. Ele pergunta se vocês já sabem, se há uma estimativa da própria indústria ou, de repente, do censo, se vocês fizeram esse estudo, de quanto vai reduzir a arrecadação do Estado se essa PEC for aprovada.
Eu acho que existe, não existe, pelo menos eu não cheguei em nenhum estudo que tem conclusivo essa percepção, mas é lógico que existe um cálculo de que aumentando o consumo dos consoles, você vai ter uma recuperação de arrecadação tributária em outros processos da cadeia produtiva que não só o tributo direto no produto. Então, por exemplo, se você aumenta o parque produtor, se você traz uma fábrica de consoles aqui para o Brasil, porque passa a ser mais interessante produzir aqui no Brasil, você vai estar parando de pagar o tributo na ponta, né, do produto, mas você vai estar pagando todo o tributo que tem a ver com a logística daquilo, você tem a ver com a mão de obra que vai trabalhar. Então, existe uma consideração de que, ao mesmo tempo em que você diminui a arrecadação de um lado no produto, você recupera essa arrecadação na ampliação desse mercado com mais emprego sendo gerado e os tributos, imposto de renda e etc., que vão acabar, por consequência, surgindo por causa desse mercado. Também todo o imposto que acaba sendo pago na cadeia, inclusive varejo, distribuição, logística, transporte, etc. Então, existe um cálculo que, apesar de você deixar de recolher impostos de um lado, você ampliando esse mercado, você passa a recolher impostos do outro. Mas é claro que, de alguma forma, pode existir uma diminuição na arrecadação vinda desse setor. Agora, tem que pensar o seguinte, a visão, eu acho que o senador Teomaro Mota, na sua relatoria, ele foi muito feliz em ressaltar isso, de que, sendo games um produto cultural que deve ser estimulado o seu consumo, assim como se estimula o consumo de teatro, de música, de literatura e outros setores culturais, de cinema, a gente tem que entender que, se a gente quer que o povo brasileiro tenha acesso a esse produto cultural da mesma forma que outros povos pelo mundo têm acesso, é estratégico, inclusive, acreditar de que parte desses, o Estado vai abrir mão de recolher parte dos tributos desse setor por um benefício social de fazer com que o nosso povo tenha acesso a esse tipo de produção. Então, eu acho que está um pouco aí nesse balanço de entender o benefício que isso vai trazer, inclusive de colocar toda um mundo de consumidores e também eventuais profissionais desse setor tendo mais possibilidade de se desenvolver, uma vez de que está mais fácil você trabalhar com essa indústria aqui no Brasil. Manuel, as empresas de software são a favor da proposta, mas há uma garantia de que essa isenção tributária será repassada ao consumidor, que o preço do videogame, do console, dos jogos vai de fato cair para o consumidor final? A resposta, a gente pode, e isso ilustra um pouco também o que o Pedro disse há pouco. A gente tinha aqui no Brasil um gray market, né, um mercado cinza de computadores, que era superior a 70%, ou seja, de cada 10 máquinas que era consumida no Brasil, 3 eram legalizadas, outras 7 não eram. O governo deu a isenção de um tributo pequeno, chamado PIS e o COFINS, 2 contribuições de 10%. E em menos de 2 anos, o Grey Market praticamente desapareceu. Tá? Então, o que significa? Por que isso desapareceu? Porque aqueles que colocaram o equipamento no mercado transferiram para o preço a redução que havia sido feita pelo governo, ou seja, abaixou o preço dos bens. Então, o usuário final preferiu adquirir um bem aqui dentro do Brasil, legalizado, com nota fiscal, do que correr o risco de pegar o bem que passou pela alfândega, que não passou pela alfândega, que é contrabandeado. Tá? Então, o que aconteceu com a redução do PIS e COFINS a zero foi um aumento da arrecadação dos outros tributos. Além disso, é importante reforçar o que o Pedro disse. É isso mesmo. Se a gente conseguir desenvolver o mercado de games, nós vamos gerar novos postos de trabalho. Esses trabalhadores vão ter as suas receitas tributárias e vão gerar outros tipos de tributos, imposto de renda, por exemplo, o INSS. Então, um empurrãozinho que o governo dá
acaba impulsionando o setor e ele acaba recolhendo tributos de outras fontes, indiretos, daquela medida que ele tomou. Então, nós acreditamos muito, sim, que a indústria de games, seja ela quem produz os próprios consoles, seja aquele quem produz os próprios aplicativos, vão repassar para os consumidores os preços, sim. Pedro, a gente já teve no governo Bolsonaro 2 reduções de impostos sobre os games, uma no ano passado e uma em outubro deste ano. A gente pode analisar essas reduções para ver se, de fato, isso provoca um reflexo na indústria e um reflexo também para o consumidor final, para o preço do game para o consumidor final? Sim, a gente já pode observar um reflexo, e eu acho que é importante para quem está assistindo a gente entender que existe uma diferença entre o mercado e a indústria de games, né? Então, uma coisa é os reflexos disso para quem compra e consome o produto, outra coisa é os reflexos disso para quem produz, né? No sentido de para quem consome, essas reduções tributárias que geraram um efeito, mas não o suficiente, eu acredito, para que a parte da população hoje que não tem acesso aos consoles passe a consumir eles. Tornou um pouco mais barato, mas assim, quem já pagava 3.500 vai pagar 3.100, não vai fazer uma parte da população que ainda não pode comprar esses consoles passar a poder comprar. Ela ajudou, eu acho que toda redução é válida e tudo mais, mas não foi suficiente para aumentar a quantidade de pessoas no Brasil que puderam ter acesso a esse tipo de equipamento. E outra coisa é que para quem produz jogo no Brasil, isso não afeta quase nada, né? Então, uma empresa que desenvolve jogos, então é aquilo, né? Uma coisa é você montar os jogos e distribuir os jogos que são produzidos lá fora e que geram dólares, né, brasileiros para fora do Brasil. Outra coisa é quem projeta o jogo, né? Quem desenvolve o produto jogo. Para esse público, essas reduções tributárias elas não geram nenhum efeito. Por quê? Porque, majoritariamente, o que a gente está gastando de dinheiro com jogos aqui no Brasil são de jogos produzidos e projetados fora do Brasil, né? Então, são de jogos produzidos aí nos Estados Unidos, na Europa, enfim, em todas as partes do mundo, e pouco disso é aproveitado para se estimular um parque de criação de jogos brasileiros, de projetar hardware brasileiro. Então, os efeitos disso eles são limitados para aumentar o consumo. E tudo bem, eu acho que é importante sim aumentar o consumo de jogos no Brasil. Acho que é o primeiro passo inevitável da política pública para games. A gente dar mais acesso à população brasileira aos jogos. Só que isso não é suficiente para a gente dizer que o Brasil vai ser uma indústria produtora de games com potencial de ter destaque internacional. A gente já tem uma indústria, ela mais do que dobrou nos últimos anos a quantidade de empresas que desenvolvem jogos no Brasil. A gente tem um dos primeiros unicórnios de games, o primeiro da América Latina, um dos únicos do mundo, que é o Wildlife, que é uma empresa de games que tem valor de mais de $1 bilhão aqui no Brasil. A gente tem outras também que estão se desenvolvendo muito nos últimos anos, só que o número de negócios aqui no Brasil que se desenvolvem produzindo e projetando games, que é muito melhor, né? Porque você traz dólares para o Brasil e não leva para fora, né? Não se beneficia desse tipo de isenção tributária. Se beneficiaria muito mais de políticas públicas que falam de estimular e de trazer capital para que essas empresas consigam se desenvolver, produzir seus próprios jogos. A gente tem um caso que acabou de lançar aí, o Cyberpunk 2077, um dos maiores jogos do ano, um dos maiores jogos da indústria, que é um jogo polonês, de um país que economicamente está até atrás do Brasil, e que, por investimento de política pública de indução ao desenvolvimento dessa indústria lá na Polônia, na última década, permitiu que hoje a Polônia seja um dos centros da indústria, né? O Brasil ainda não tem esse tipo de dispositivo, não tem ainda esse investimento em P&D, esse desenvolvimento das empresas que fazem jogos, e essa imunidade tributária ela vai só naquela ponta de, não, vamos consumir mais jogos, mas ela para aí, né? Então, a gente não pode se dar por satisfeito, até quanto gamer, de falar, legal, a gente vai ter um pouco os jogos que a gente tanto ama
consumir vão estar mais baratos. Só que por que não o brasileiro não pode ser aquele que está produzindo os jogos, assim como o polonês, assim como o alemão, assim como o americano? E por que não a gente não pode estar vivendo de jogos aqui no Brasil? Então, acho que esse é o segundo passo que eu até convido os legisladores a pensar, que é como pensar políticas públicas, e não só os legisladores como o executivo, como pensar políticas públicas que não só vai aumentar o consumo de games aqui no Brasil, mas também vai aumentar a nossa indústria produtora e projetista de games aqui no Brasil, né? Então, vou dar um exemplo aí do passado. A gente teve políticas públicas no governo Dilma que desoneraram o custo de equipamentos como os próprios aparelhos celulares, e isso aumentou o consumo, né? Aumentou o consumo de smartphones no Brasil, mas isso não automaticamente fez com que o brasileiro passasse a produzir mais smartphones ou projetar mais aplicativos, né? Você precisa de uma outra política pública associada a isso, que estimule também a que o brasileiro seja criador de jogos. A gente está quase terminando o programa, vamos aproveitar esses minutinhos finais para responder umas perguntas. Manuel, a gente recebeu aqui uma pergunta do Pedro Gonçalves pelo Instagram e ele pergunta: por que os impostos são tão altos nos videogames? É porque eles são considerados jogos de azar? Não, existe uma classificação, e a gente vê agora, por exemplo, na reforma tributária, dos bens essenciais e os bens não essenciais. Então, os governos olham para os jogos como se fosse alguma coisa supérflua. O meu estado, por exemplo, o estado de São Paulo, o console tem um imposto de ICMS de 25%, exatamente o mesmo imposto que é tributado o uísque, né? Ou seja, há ainda governadores que não conseguem entender que a própria netinha dele, no café da manhã, quando começa a comentar, coloca um joguinho na frente dela e ela começa a se divertir com aquilo. Que as crianças hoje conseguem fazer, por exemplo, uma aula online, né? Nessa época de pandemia, as crianças estão assistindo a aula online, exatamente com a fluência danada, porque desde pequenininho já estão acostumados a mexer com a tecnologia. Então, o game ajuda a desenvolver o raciocínio das crianças, ajuda a desenvolver o conhecimento de crianças e dos jovens, ajuda se a gente olhar pelo lado de quem desenvolve, né? A gerar oportunidades de trabalho e de desenvolvimento. Quando o Pedro fez uma referência agora, né, sobre a produção local de games, apesar de todas essas dificuldades, aproximadamente 30% do game que é comercializado no Brasil é desenvolvido no Brasil. Isso está gerando empregos e tributos, né? Então, é importante que os governadores vejam o game não como algo supérfluo, mas como algo que é parte essencial. A indústria de game nos Estados Unidos é equiparada à indústria de cinema, a famosa indústria de cinema americana, pelo potencial que ela tem de gerar riqueza e de gerar oportunidade de trabalho, né? E por isso que eu digo que é importante do jeito que está sendo feito através dessa proposta de emenda constitucional. Quando você dá a imunidade, você tira do poder dos estados, do município, de criar tributo. Então, essa é a grande garantia que o legislador está nos dando. O game e os consoles serão imunes, ainda que os estados vejam nos games algo supérfluo que é tributar, não vão conseguir. Ok. Pedro, rapidinho, pergunta aqui da Silvia Carmélia e do Rafael Lima. Duas perguntas. Os jogos digitais também vão ficar isentos de impostos? E as peças de computador, como placa de vídeo, placa-mãe, etc.? Essa é uma grande questão, assim. A grande parte dos jogos hoje são por distribuição digital. E isso, aparentemente, não vai ser afetado. Por quê? Porque o que está falando nessa questão é a imunidade tributária daquilo que é produzido no Brasil, então montado, prensado, enfim, da parte física, né? Então, e ainda a gente pode ter um novo tributo, aí está se falando de tributo de transações digitais, etc., que pode até piorar para essa parte do jogo distribuído digitalmente. Então, a gente, inclusive, tem uma batalha aí pela frente para impedir esse novo tributo aí por transações digitais. Agora, para placas de vídeo e para o PC, isso não muda, porque eles não vão entender o PC
como um aparelho de games, ele vai entender o PC só como o PC é, né? Existe algumas isenções aí em relação aos computadores, mas isso vai incidir só sobre o hardware, os consoles de videogame, né, propriamente ditos. Então, ainda existe uma limitação nessa política. Infelizmente, vai ser muito difícil que as placas de vídeo sejam consideradas dentro dessa mesma imunidade tributária. Ok, infelizmente nosso tempo acabou, eu agradeço a participação de vocês. E gostou do programa? Então curta e siga nosso canal no YouTube. E pelas redes sociais você pode sugerir temas e enviar comentários. Até o próximo TV Senado Live, sexta-feira, 9 horas da manhã.